Nunca fui uma pessoa religiosa. Deus, céu, inferno, essas coisas nunca fizeram parte do meu cotidiano. Confesso que acreditava que talvez existisse algo além, mas nunca parei para refletir sobre isso. Minha vida era simples: escola, redes sociais, viver o presente sem pensar no futuro. Até aquele dia, que parecia tão comum. Eu atravessava a rua com minha melhor amiga, distraída com algo sem importância, quando tudo aconteceu num instante. O barulho alto da buzina, os gritos ao redor, o impacto. Senti meu corpo ser lançado para trás, como uma marionete descontrolada. Porém, no momento seguinte, não senti dor nem choque, apenas um silêncio profundo. À minha frente, vi meu próprio corpo estendido no asfalto, imóvel. Minha amiga ajoelhada ao meu lado, gritando meu nome, enquanto outras pessoas corriam em desespero. Mas eu já não estava ali. Flutuava acima, observando tudo de um jeito que parecia impossível. Foi ali que percebi: eu estava morta. O medo me dominou. Tentei gritar, tentar correr até meu corpo, mas não tinha voz nem pernas, só consciência. De repente, uma força invisível começou a me puxar para longe com uma intensidade que eu não conseguia resistir. Achei que iria para a luz, para o céu, mas não foi isso. Fui envolvida por uma escuridão densa e sufocante, como se fosse uma presença viva ao meu redor. O silêncio deu lugar a sussurros e vozes indistintas, que enchiam meu peito de um medo primitivo e profundo. Um frio que não era apenas físico, mas que parecia entrar na alma. Entendi que algo estava errado. Não era o céu. A escuridão continuava me puxando, e o terror só aumentava. Tentei resistir, segurar algo, mas só havia aquele vazio esmagador. As vozes agora riam, choravam, zombavam do meu nome de maneira distorcida. Sentia que algo se aproximava, uma presença invisível que me aterrorizava como nunca antes. Era como se me esperasse para me devorar. Pela primeira vez, entendi o verdadeiro significado do desespero total. Eu estava completamente sozinha, e sabia, lá no fundo, que aquele era meu lugar. Então uma voz cortou o silêncio como um trovão: "Chega!" No momento em que ouvi, a sombra ao meu redor recuou, como queimada por uma chama intensa. Uma luz irrompeu, cortando tudo como uma espada flamejante, revelando cada pedaço de mim, cada erro, mentira e segredo que eu escondia. No meio daquela luz, o vi. Não precisava de palavras. Jesus estava ali, e seu olhar não carregava ira ou condenação, mas algo muito pior: a verdade nua e crua. Ele me via por completo, tudo o que eu era e o que poderia ter sido. Ali diante dele, compreendi algo que nunca havia percebido. Minha vida era feita de escolhas, e eu tinha errado. Queria falar, perguntar por que aquilo estava acontecendo comigo, implorar por uma segunda chance, mas não conseguia. Não havia desculpas ou argumentos. Só podia sentir, e o que senti foi esmagador. Cada erro, cada momento em que ignorei minha voz interior, cada mentira, cada afastamento da verdade. Sem que ele precisasse dizer nada, as visões começaram a se formar. Minha vida se desenrolava diante de mim, como um filme doloroso. Vi momentos em que ria de quem falava de Deus, zombava da fé dos outros, ignorava o sofrimento alheio por comodismo. A pior parte foi ver todas as oportunidades que tive para mudar e descartei sem pensar. Eu sempre senti um vazio, uma sensação de que havia algo mais, mas me distraí com a vida, o ritmo acelerado, o desejo de viver do meu jeito. Agora entendi o preço disso. Depois as visões mudaram. Não era o passado, mas o futuro. O mundo diante de mim estava diferente, sombrio e ameaçador. O céu encoberto por uma escuridão grotesca, ruas em chamas. Pessoas fugindo aterrorizadas de algo invisível, sentindo um medo sufocante, uma certeza de destruição. Figuras sombrias caminhavam entre os vivos, e o pior, as pessoas não fugiam delas, mas as seguiam, como hipnotizadas, rumo à ruína sem perceber. Ouvi a voz dele novamente, firme e definitiva: "Isso é o que está por vir." Meu corpo tremeu. Eu sabia que não era só uma visão, era um aviso. Antes que pudesse assimilar, tudo mudou. Fui arrastada para baixo, caindo sem fim, sem vento, sem chão. O calor aumentava e um cheiro horrível, de carne queimada e putrefação, invadia meu nariz. O terror me dominou antes mesmo de ver onde estava. Quando ergui a cabeça, tudo ao meu redor era destruição. Chamas surgiam, mas não eram fogo comum, não consumiam, torturavam. Gritos de dor, arrependimento e desespero cortavam o ar. E então vi os rostos. Pessoas que eu conhecia, colegas, conhecidos, gente que eu ignorava. Estavam ali, contorcendo-se, chorando,
gritando meu nome como se eu pudesse fazer algo por eles. Um deles era um amigo muito próximo, alguém com quem convivi por anos. Mas o olhar que ele me lançou naquela hora não se parecia com nada que eu já tivesse visto antes. Era o olhar de quem só percebe tarde demais que nunca vai escapar dali. Ele queria fugir, correr, mas para onde? Aquilo parecia interminável. E o pior era a sensação esmagadora de que ali não existia esperança. O tempo simplesmente não existia naquele lugar. Não havia amanhã, não havia futuro. Só aquela dor, aquela tormenta sem fim. O desespero me dominou de tal forma que gritei, implorando com toda a força para que alguém me tirasse dali. Foi então que senti uma mão firme segurando meu pulso. A mesma voz que me havia resgatado da escuridão antes ecoou novamente. Você não pode ajudá-los agora. Num instante fui arrancada daquele lugar. O calor, os gritos e o desespero sumiram num piscar de olhos, e eu me vi outra vez diante dele. Eu tremia sem parar. Ele sabia exatamente o que eu sentia, sabia que aquilo havia me destruído por dentro. Com um olhar triste, ele falou: as pessoas escolhem esse destino quando me rejeitam, vivendo como se nada importasse. Até que seja tarde demais. Meu coração parecia prestes a explodir, se é que ainda existia um coração ali. Aquela frase pesava como uma sentença definitiva. Queria gritar que não era justo, que ninguém escolhe ir para aquele lugar, que ninguém quer estar ali. Mas lá no fundo, eu sabia que era verdade. Eu mesma havia passado a vida ignorando tudo. Quantas vezes tive chances de enxergar? Quantas vezes alguém falou de Deus e eu simplesmente ri, dei de ombros, ou apenas fiz que não ouvi? Quantas vezes senti um vazio, aquela sensação de que algo estava errado, e mesmo assim fingi que estava tudo bem? Diante dele tudo ficou claro. Minha vida inteira foi um alerta que eu nunca quis ouvir. O mundo estava cheio de pessoas como eu, vivendo como se sempre houvesse tempo, como se aquilo não fosse real, mas era. Mais real do que qualquer coisa que eu já havia sentido. De repente algo no horizonte chamou minha atenção. Um enorme portão feito de luz, imenso, brilhante, diferente de tudo que eu já vira. Mesmo à distância, eu sentia o que havia do outro lado. Paz. Uma paz profunda, maior do que qualquer felicidade passageira que eu conhecera na terra. Eu sabia que aquele era o céu, e que aqueles que atravessavam aquele portão jamais conheceriam dor. Mas então vi algo que apertou meu peito com força. Pessoas eram puxadas para trás, arrancadas de lá antes mesmo de entrarem. Gritavam, choravam, suplicavam pelo nome de Jesus, mas o portão não se abria para elas. Não conseguia entender. Se clamavam por ele, por que não podiam entrar? Olhei para Jesus, buscando respostas, e ele falou antes que eu pudesse perguntar: nem todos os que me chamam Senhor realmente me pertencem. Muitos conhecem meu nome, mas nunca entregaram seus corações verdadeiramente. Essas palavras me atingiram como um golpe. Quantas pessoas que eu conhecia se diziam cristãs, mas viviam como se Deus fosse só uma ideia distante. Que iam à igreja por hábito, por tradição, mas nunca deram seu coração a Ele. E pior, quantas acreditavam estar seguras só por mencionar seu nome de vez em quando, mas nunca o conheceram de verdade. O portão me paralisou. Era como se uma verdade que sempre esteve ali, mas que ninguém queria enxergar, tivesse sido escancarada diante de mim. Muitas dessas pessoas realmente acreditavam que iriam para o céu, mas no último momento foram puxadas para trás. Queria fechar os olhos, fugir daquela visão, mas era impossível. A dor nos rostos, a angústia nos gritos, o desespero daqueles que perceberam tarde demais que não estavam preparados, aquilo me partiu por dentro. Era diferente dos que foram para o inferno porque nunca se importaram. Essas pessoas acreditavam estar salvas, mas não estavam. Então diante de mim, surgiu o livro da vida, flutuando naquela luz intensa. Nele estavam escritos os nomes dos que verdadeiramente pertenciam a Deus. Quis me aproximar para ver os nomes, mas as páginas começaram a se mover sozinhas. Meu coração acelerou quando vi espaços em branco, nomes que deveriam estar ali, mas faltavam. Era como uma ferida aberta. Ainda pior, alguns nomes desapareciam, escritos por um instante, para logo sumirem, como se nunca tivessem existido. Pessoas que um dia seguiram a Deus, mas se afastaram. Que trocaram a verdade por prazeres efêmeros, que decidiram que o mundo era mais importante, que um dia caminharam na fé, mas desistiram antes do fim. Olhei para Jesus, esperando que ele dissesse que ainda havia tempo para elas. Mas seu olhar era sério, triste. Eu engoli em seco. Nunca sentirá tanto medo. Antes que eu pudesse dizer algo, uma presença poderosa apareceu ao meu lado. Um ser imenso, radiante,
com uma autoridade impressionante. Eu sabia que era um anjo, não daqueles que vemos em pinturas ou filmes, mas imponente e poderoso. Sua voz soou como um trovão. O tempo está próximo. O julgamento vem. Muitos se perderão. Suas palavras ecoaram dentro de mim, pesando como uma sentença. Olhei ao redor, tentando entender a gravidade do momento. Tudo fazia sentido agora. O mundo mergulhava nas trevas, e ninguém percebia. O tempo se esgotava, mas a maioria estava distraída demais para notar. Envolvidas demais em suas vidas, seus problemas, redes sociais e pequenas distrações diárias para perceber o que realmente importava. A urgência daquela experiência me atingiu com uma força tão grande que senti meu espírito tremer por completo. Queria gritar, alertar todo mundo, fazer algo, mas o anjo apenas me encarava. E nesse olhar havia uma certeza implacável. A maioria não acreditaria. Foi então que Jesus se aproximou. Sua expressão era calma, porém carregava uma tristeza profunda que eu não conseguia explicar. Ele disse, com voz suave, que a vida ainda existia, ainda havia esperança, mas o tempo estava se esgotando. Senti um nó na garganta. Queria argumentar, dizer que ninguém acreditaria, que diriam que tudo foi um sonho ou fruto da minha imaginação. Mas no fundo, sabia que não podia fugir da responsabilidade. Não importava se acreditariam ou não. O que importava era falar a verdade, lançar o alerta, dar às pessoas a chance de enxergar antes que fosse tarde demais. Eu não sabia como começar, nem por onde ir, mas algo dentro de mim compreendia que essa era minha missão. Jesus me lançou mais um olhar, silencioso, e tudo ao redor começou a sumir. Senti meu corpo sendo puxado para longe, como se estivesse sendo sugado por um redemoinho. A luz desapareceu, sua voz se tornou distante, e então eu acordei. Meus olhos se abriram de repente, e tudo ao redor era um borrão. Vozes, luzes, o cheiro forte de hospital. Meu coração batia acelerado, a respiração estava descompassada, como se eu tivesse acabado de emergir de um pesadelo assustadoramente real. Foi aí que percebi onde estava. Médicos e enfermeiros ao meu redor, minha família chorando como se tivessem acabado de me perder. E então veio aquela frase que mudou tudo. Ela ficou morta por 3 minutos. Apenas 3 minutos, mas para mim, parecia uma eternidade. Lágrimas rolaram sem que eu percebesse. Como explicar algo tão além do que qualquer ser humano poderia entender? Sabia que ninguém conseguiria compreender. Para os médicos, era apenas um caso de reanimação bem-sucedida. Para os outros, talvez uma alucinação causada pela falta de oxigênio. Mas eu sabia a verdade. Eu havia visto, sentido, e nada jamais seria igual. Nos dias seguintes, tentei ignorar o que vivi. Quis seguir em frente, convencer a mim mesma de que tudo não passava de uma ilusão da mente, mas era impossível. As lembranças continuavam vívidas, como se ainda estivessem acontecendo. Além disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante a noite, sentia presenças no meu quarto. Sombras que pareciam me observar. Sussurros surgiam do nada, murmurando palavras incompreensíveis que me davam arrepios. A pior parte era a paralisia do sono. Nunca tinha passado por isso antes, mas agora acontecia com frequência. Eu acordava, mas meu corpo não respondia. Sentia algo me vigiando, algo que parecia querer me calar, me fazer esquecer tudo o que vi. Na primeira vez que isso aconteceu, algo dentro de mim reagiu. Tentei falar, e quando finalmente consegui, só consegui dizer uma palavra: Jesus. Naquele instante, a presença desapareceu. O medo sumiu, e eu soube, sem sombra de dúvida, que tudo aquilo era real. Depois daquela noite, minha vida mudou para sempre. Não podia mais fingir que nada tinha acontecido, nem ignorar o que havia visto. Então comecei a falar. No começo foi difícil. Quando contei para minha família, vi nos olhos deles uma mistura de pena e dúvida, como se ouvissem só por educação, sem realmente acreditar. Meus amigos? Alguns riram, outros disseram que eu devia estar tendo alucinações, e alguns simplesmente se afastaram, incomodados. Mas eu continuei, porque dentro de mim sabia que era necessário. E apesar da incredulidade de muitos, algumas pessoas começaram a ouvir de verdade. Algumas vieram até mim em segredo, buscando entender, querendo saber o que fazer para não acabar como aqueles que vi naquela escuridão. Essas pessoas valiam a pena. Mesmo que o mundo inteiro me chamasse de louca ou me ignorasse, se pelo menos uma pessoa compreendesse a verdade e mudasse seu caminho, tudo teria valido a pena. Mas falar sobre isso trouxe consequências. Pensei que o pior já tinha passado, mas estava enganada. Desde que comecei a compartilhar minha história,
os ataques espirituais aumentaram. Às vezes sentia uma pressão invisível sobre mim, uma sensação terrível de que algo queria me calar. Outras vezes, meu sono era invadido por pesadelos tão reais que eu acordava chorando, como se ainda estivesse naquele lugar de escuridão. Mas sempre que isso acontecia, eu fazia o que aprendi, chamava pelo nome dele. E sempre a escuridão recuava. Foi assim que entendi algo que nunca havia percebido antes. O nome de Jesus tem poder. E se existe algo tentando me silenciar, então minha missão é ainda mais importante do que eu imaginava. Não posso parar, não vou parar, porque sei que o tempo está acabando. Depois dessa experiência, comecei a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. Antes tudo parecia normal, a rotina seguia cheia de distrações e preocupações superficiais. Mas agora, percebo que antes estava escondido. Vejo como tantas pessoas vivem cegas, agindo como se o amanhã fosse garantido, como se a eternidade fosse apenas uma ideia distante. Observo como muitos se dizem crentes, mas levam uma vida sem compromisso real, como se Deus fosse apenas um amuleto para momentos difíceis. Mais do que nunca, sinto a presença da batalha invisível que acontece ao nosso redor. O mal não precisa se manifestar de maneira óbvia. Ele se infiltra nas pequenas decisões, nos pensamentos do dia a dia, afastando-nos da verdade sem que percebamos. Agora que reconheço tudo isso, não posso mais ignorar, nem fingir que não é real. Compreendi que minha missão não é forçar ninguém a acreditar, nem Jesus obriga as pessoas a aceitá-lo. Minha tarefa é apenas compartilhar o que vivi, alertar, dar voz àquilo que testemunhei, e deixar que cada um faça sua escolha. No fim das contas, é isso que importa, a escolha. Deus não condena ninguém ao inferno, somos nós que nos colocamos lá, ao rejeitá-lo, ao ignorar os sinais, ao viver como se nada tivesse importância. Eu quase fui uma dessas pessoas. Quase não recebi uma segunda chance, e sei que muitos não terão. Por isso eu falo, conto o que vivi. Alguns zombam, outros simplesmente ignoram, mas há aqueles que escutam. E se ao menos uma dessas pessoas mudar sua trajetória por causa do que compartilho, tudo terá valido a pena. Porque eu sei o que está por vir. Eu vi. O tempo está acabando, e quando a porta se fechar, não haverá retorno. Às vezes me pergunto por que tive essa oportunidade, porque voltei quando tantas pessoas partem sem conhecer a verdade. Não tenho todas as respostas, mas sei que não foi por acaso. Sei que não foi só para mim, mas para que eu pudesse falar, alertar, até gritar se fosse preciso, para que as pessoas saibam que as espera se continuarem vivendo distraídas, sem prestar atenção ao que realmente importa. E essa é a parte mais difícil. A maioria não quer ouvir. Preferem acreditar que tudo vai ficar bem, que há tempo suficiente, que Deus vai entender e no fim tudo se ajeita. Vejo nos olhos delas o mesmo pensamento que já tive por tanto tempo. Isso não vai acontecer comigo. Mas pode, e vai acontecer. Eu sei, porque eu vi. Gostaria de dizer que minha vida ficou mais fácil depois disso tudo, mas não foi assim. Ela ficou mais difícil. Existe uma força invisível que parece tentar me silenciar o tempo todo. Desde que comecei a falar sobre isso, os ataques espirituais aumentaram. Às vezes sinto uma presença no meu quarto à noite, que tenta me paralisar, me fazer desistir. Outras vezes, pensamentos estranhos invadem minha mente, como se uma voz tentasse me convencer de que tudo não passou de um sonho, que estou louca, que seria melhor esquecer. Mas eu não esqueço. Não posso. Porque toda vez que fecho os olhos, lembro da escuridão, das vozes, do olhar daqueles presos no desespero do inferno, dos gritos dos que foram rejeitados na porta do céu. Lembro do peso do olhar de Jesus, e sei que aconteça o que acontecer, preciso seguir adiante. Talvez algumas pessoas ouçam isso e simplesmente rolem a tela, rindo ou ignorando, convictas de que sou apenas mais uma sonhadora. Tudo bem, mas sei que alguém sentirá isso de maneira diferente. Alguém vai ouvir e sentir um aperto no peito, um chamado interior dizendo que essa mensagem é para ela. Se você é essa pessoa, por favor não ignore. Não trate isso como apenas mais um relato qualquer na internet. Não quero assustar ninguém, nem convencer com palavras bonitas. Apenas compartilho o que vivi, senti e testemunhei. E digo, não espere até que seja tarde demais. Não viva achando que vai ter um último segundo para se arrepender, porque pode ser que não tenha. A única coisa que sei é que minha missão é falar, contar essa história, e farei isso até o meu último dia. Porque o tempo está acabando, o mundo está mudando, as coisas estão acontecendo mais rápido. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir sabe que algo diferente está vindo. O que vi não foi um aviso só para mim, foi para todos. Não sei quantos acreditarão, mas sei que quando a porta se fechar, ninguém poderá dizer que não foi avisado.
Se tudo isso fosse apenas uma ilusão, por que tantas pessoas pelo mundo relatam experiências tão parecidas? E se for verdade, se o tempo realmente está perto do fim? Já que chegou até aqui, recomendo que assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele pode abrir ainda mais seus olhos. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.